Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, edição especial Casa Cor 2022, aqui nos suntuosos estúdios da Fornexus, na edição da Casa Cor que acontece no quartel do 38BI em Vila Velha. E a gente conversa hoje com o Léo Carrareto, um personagem espetacular para falar sobre inovação, para falar sobre meios digitais, para falar sobre tudo isso, formação digital também. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais da história dele. Antes eu quero te passar alguns recados. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para as redes sociais, do jeitinho que você quiser. Então os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Então olha aí, clica no site, vê o telefone aí, dá uma ligada, manda um WhatsApp que você vai ser muito bem atendido, com certeza. Peço encarecidamente também para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, mandar esse conteúdo por aí, porque quanto mais a gente disseminar o conteúdo, vai ser melhor, a gente vai crescer e vai conseguir trazer conversas mais interessantes, como a do Léo Carrareto, que está aqui com a gente hoje. Tudo bom, Léo? Beleza? Muito obrigado pelo convite, Edu. Tá tudo bem, graças Fundador a Deus. da WIS, que era uma escola de formação de gente para redes sociais, para tudo que envolvia o digital ali, mas de repente, quando estava bombando, você parou de dar curso para as pessoas. O que aconteceu? Eu gosto de falar que assim, a WIS teve algumas vidas pregressas. A WIS nasceu como uma agência, pouca gente lembra disso, porque a sua formação é essa. Eu sou Você é jornalista, né? Eu sou jornalista, mas por um caráter até que eu gosto sempre de evidenciar quando eu falo essa questão de formação, já que você deu essa tônica do nosso bate-papo. Eu comecei fazendo sites aos 13 anos de idade. Isso era o... Existia internet já? Existia. Tem tempo isso, Não, hein? o pessoal fala assim, você é um nativo digital. Não, eu fui parteiro digital. Eu ajudei as pessoas a entrarem na internet, porque era 1996. Eu comecei a aprender... Era o começo. Era o comecinho, né? E eu aprendi a fazer site em 1997. Eu me lembro de 1999, meu pai me tirando da escola, foi uma das cenas que foi muito marcantes. Eu de bermudinha da escola, oitava série do ensino fundamental, o pessoal preocupado com outras coisas, meu pai me tirando mais cedo da escola para ir fazer uma reunião numa loja, que era uma loja de discos, muito famosa aqui do Espírito Santo. Era Golias, não? Não, o Golias durou muito mais do que essa. Era laser, né? Laser, e aí eu fui com 19 anos, em 97. E é engraçado porque a laser foi numa potência, né? Tinha não sei quantas lojas no estado inteiro distribuído. Era gigante a loja, né? E aí eu fui, em 99, eu fui apresentar uma proposta, eu de bermuda, uniforme da escola, levando um papelzinho impresso para apresentar uma proposta para montar um e-commerce. Um pouquinho depois, assim, veio a bolha.com e aí começaram a aparecer os primeiros casos, né? Uma das primeiras startups bem-sucedidas do Brasil chamava-se Buscapé, que foi até vendida e tudo mais. Existe ainda. E aí começou a sair na capa da Veja. Quando saiu na capa da Veja, começou meu telefone tocar, as pessoas querendo assim, você faz site? Sabe fazer programa? Sabe fazer sistema? Sabe fazer sistema? Deixa claro isso, né? Sabe fazer sistema? Sabe programar? Eu acho que as pessoas não confundiriam. Exatamente. Mas sabe programar? Sabe desenvolver e tal, não sabia o que direito queria, sei, e a gente começava a se encontrar nas lanchonetes, que eu tinha 15 anos de idade. E aí numa dessas brincadeiras, né, eu encontrei 4 investidores que tinham projetos de criar alguns sites temáticos. Um deles era o tipo equivalente ao Flogão, Fotolog. Quem é mais antigo que está ouvindo agora vai lembrar disso, mas a gente desenvolveu o Fotolog, ele foi aparecer, ser uma potência em 2004, 2005, mas isso era 2000, a gente estava desenvolvendo o Fotolog. E nessa época os espaços de tempo, os períodos tudo acontecia muito rápido, né? Em um ano a empresa nascia e morria. Porque aí começou a ter investimento, a gente chegou a receber investimento nessa época, a gente montou um escritório em Vitória. Eu comecei a trazer amigos meus e ensiná-los a programar, ou a primeira, simplesmente trocar. O fulano era do curso de ciência da computação, vem cá, vamos começar a aprender a fazer isso junto, vamos trocar figurinha, vamos aprender o que é JavaScript. Então foi nessa época que eu comecei a aprender a fazer site, e aí com 15 anos de idade eu abri a minha primeira empresa, que não foi, eu gosto sempre de falar com todas as letras, foi um fracasso. Porque tinha mais investidor do que programador. Tinha mais gente para gerir do que gente para desenvolver. Muito cacique para pouco índio. Exato. E aí eu continuei fazendo meu site aqui, site lá e tudo mais.
Aí em 2003 eu montei uma agência digital de novo, mas era um menino que tinha acabado de entrar na faculdade, e aí você me perguntou se a minha formação era essa, eu fiz jornalismo porque meu pai, na verdade tinha tudo para fazer publicidade, mas meu pai me orientou, olha, o curso de jornalismo, ele te dá uma visão muito mais ampla da comunicação. No curso de publicidade você não vai aprender a editar vídeo, você não vai aprender... Ele já teve aquela visão desde aquela época de me orientar, a gente fala assim, olha, você gosta de internet, é por aí, que legal, que você acredita que é isso mesmo, mas o curso de jornalismo vai te abrir mais portas. E foi muito evidente, só que até eu levei o curso de jornalismo escolhi as matérias que eu realmente queria. Eu escolhi o que eu ia... Tinha matérias que eu simplesmente ignorava, os meus professores me odiavam por isso, porque eu falava assim, cara, olha, eu quero um negócio chamado internet. Eu não quero aprender, por exemplo, web jornalismo. A gente estava conversando um pouco antes aqui no bastidor a respeito de copywriting. O web jornalismo, para mim, tinha um conteúdo que me daria base para o que hoje é o texto na internet, o copyright. A gente nem sabia essa forma de produzir conteúdo naquela época. Mas o web jornalismo foi uma disciplina que eu fiz assim, totalmente focado e dedicado. Teve uma outra disciplina que era comunicação mediada por tecnologia, que eu cheguei a dar algumas aulas. No geral, o que aconteceu foi que eu fiz uma faculdade totalmente focada, e a sua pergunta era qual era a minha formação, né? Então, a minha formação foi em jornalismo, porque me deu mais campo. Mas você sempre sabia por qual caminho que você ia seguir, né? Desde lá, 15 anos, né? Assim, como a internet, o mundo digital sempre teve essa característica de todo ano ter 1, 2, 3, 4, 5 novidades, 5 coisas novas, né? E não é de hoje que a gente tem isso. Desde 2003, a gente ouviu em 2003 pela primeira vez sobre o Google AdWords. Em 2003 a gente estava ouvindo falar sobre o nascimento do YouTube. Então as coisas foram avançando e todo ano você tinha uma coisa a aprender. Então, quando a gente fala dessa característica, eu ia acompanhando. Peraí, os meus colegas estavam no Orkut, mas eu já via empresas ganhando dinheiro gerenciando comunidades no Orkut. Então, enquanto eu estava fazendo faculdade, meus amigos mandando scrap um para o outro, estava vendo uma empresa ganhando dinheiro gerenciando comunidades. Você já tinha tido essa sacada, pô? Já. Tem alguma coisa aí, né? Porque eu acho que eu acho que esse é o pulo do gato e é a grande dificuldade. Você vê a oportunidade antes de todo mundo. Porque quando começa Facebook, por exemplo, começa o que o fulano está fazendo, não sei aonde, fotinho, não sei o que, não sei, a comunidade do Orkut, não sei o que e tal. Mas aí tem um cara por trás que está vendo aqui, pô, vamos faturar aqui em cima, né? Exato, isso é um negócio, né? É um negócio. Não à toa os meus amigos de faculdade me apelidaram de pai rico, pai pobre, por causa daquele livro do Robert Kiyosaki. Mas porque um dia eu cheguei na sala e falei assim, gente, vocês já ouviram falar do pai rico, pai pobre? Aí, imagina, assim, os jornalistas na época, os meus amigos, pelo menos, eram muito mais focados em ser jornalista, em redação. Quando eu falei isso no curso de jornalismo, eles me criticaram, eu ia falar, me questionaram, criticaram, eu ia criar uma palavra aqui para falar o que eles fizeram, porque... E tanto que a disciplina que eu mais gostei no curso de jornalismo foi empreendedorismo, porque eu aprendi a fazer plano de negócio. Então, para mim, eu sempre conto que na minha história foi o que eu realmente queria. E prova que hoje é um movimento que acho que todas as faculdades estão querendo fazer, né? Acho que eu tenho uma faculdade de Direito que agora fala assim, ó, você não vai ser só advogado, você pode ser CEO. Todos os cursos hoje de ensino superior, eles querem te mostrar que eles, na verdade, te abrem um mundo para alguma coisa, e que não que eles te limitam a ser um profissional, né? Você acha que isso já é um reflexo do que a gente vive atualmente, do cada um e todo mundo é produtor de conteúdo? Sem dúvida. Porque aí o cara tem que aprender a gerir os seus conteúdos, se ele vai viver disso, como é que ele vai viver disso, você acha que... Sem dúvida, e tem uma frase, eu sempre esqueço o nome do marido da Beyoncé, como é que é o... Jay-Z. Jay-Z, né? O Jay-Z tem uma frase assim, eu não sou um homem de negócios, eu sou um negócio, man. Ele termina assim, eu sou um negócio. Cada um é um negócio, cada um é um negócio ambulante. Você você tem uma caixa de ferramentas, isso remonta à Idade Média, tipo... Você era artesão, você vendia lá. Você tem a habilidade, né? Você tem as suas habilidades lá. Né? Exato. E ali você precisa promover as suas habilidades. E para promover as suas habilidades hoje, o que é o caminho? Produzir conteúdo. Então, se eu sou um dentista, uma das formas de eu conseguir autoridade no ambiente digital, e você está falando a questão do podcast aqui, é eu mostrar para o mundo que eu sei alguma coisa. Então, é eu mostrar para as pessoas que eu tenho uma capacidade. Que faz nada mais, nada menos que parte do que todo negócio. Todo negócio tem um conhecimento, como ele transforma esse conhecimento em valor e como você promove para que outras pessoas o conheçam, né?
Então, essa pegada do produtor de conteúdo, existe um autor também que é o Gary Vaynerchuk, que o cara começou em 97 ali, ou quando eu estava começando a programar também, ele começou a gravar vídeos, ele tinha uma vinoteca, uma loja de vinhos da família dele, e em 97 ele começou a gravar vídeo, mas pensa em 97, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha, sei lá, o WhatsApp. Não dava para gravar, né? Não tinha, o celular não tinha câmera. A câmera era aquelas câmeras, ainda eu acho que era Super VHS, Super VHS. Exato. E o cara gravava vídeo e colocava na internet. Quem assistia, eu não sei, só que hoje, além dele ter não só a loja de vinhos dele cresceu muito no auge da internet, ele pegou o boom do YouTube, ele tem uma das maiores empresas de mídia do mundo chamada Werner Media, que atende algumas das 500 maiores empresas do mundo com produção de conteúdo. Uhum. E ele tem alguns livros, fica a dica aqui para quem, a parte do serviço, para quem está nos ouvindo, é o livro Nocaute. O nome é esquisito, né? Mas ele fala justamente que Como é que é o autor? O nome do autor? Gary Vaynerchuk. O nome dele é esquisito, mas você coloca Gary e coloca Nocaute. G-E-R-R-Y? G-A-R-Y. G-A-R-Y. Gary. E ali ele tem um outro livro também muito legal chamado Gratidão, que é justamente, olha, compartilhe conhecimento por gratidão. Por tudo que você tem no seu mercado. Certamente, você está aqui no Edcast, você está compartilhando o que você sabe, você tem de conhecimento, o que você faz de melhor, para que as pessoas também tenham sua vantagem. Eu vim aqui contar minha história, não pela minha história, mas pelo que eu acredito que as pessoas vão ter de benefício ao ouvir minha história. Então é bem isso que ele fala, que é uma linha muito legal para produtores de conteúdo. Qual o livro que eu compro primeiro? Esse aí ou o seu? Que está na Amazon também? O meu tá de graça, olha só, gente. Então deixa eu aproveitar aqui para qual câmera. O meu é só você ir no meu Instagram, que é @leocarrareto, com 2 R's, 2 T's, é muito R, é muito T, eu já te dou parabéns se você conseguir, mas vai lá, me segue e que você vai achar o livro lá no Instagram, vai ter meu livro de graça. Durante a pandemia eu abri o livro porque, primeiro que a gente lançou por edição própria, né? Então a gente alcançou uma boa tiragem de vendas por edição própria, mas durante a pandemia eu falei, cara, a melhor coisa que eu posso ajudar outras pessoas que eu tenho é o meu livro. O que você fala no livro? Eu falo a respeito, o nome do livro é muito feio, é um nome esquisito que não está previsto no dicionário. Eu até falo assim, olha, o nome é feio, esquisito. Disrupte-se. Disrupte-se. É um nome feio, esquisito, não previsto no dicionário, igual os tempos que nós estamos vivendo. Os tempos que nós estamos vivendo são esquisitos, não são fáceis, não são previstos em livro nenhum. Então eu falo que o nome do livro é a mesma coisa dos tempos que nós estamos vivendo. E ali eu falo sobre algumas dicas que eu dei principalmente para grandes executivos ao longo da vida. Eu reuni essas dicas, que era como você se quebra, disruptar é se quebrar. Como você se quebra antes que o mercado venha e te quebre. Porque a lógica é, olha, se você não faz nada ao longo do tempo, você vai diminuindo a sua relevância, diminuindo o seu peso. Então é mais importante você se quebrar, você parar e falar assim, opa, peraí, deixa eu me quebrar aqui antes que eu pegue alguma mudança. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falar é aprender a jogar fora. O que é jogar fora? É você desaprender. É mais difícil desaprender. Imagina só, Edu, se você anda... É muito difícil desaprender. Você anda de bicicleta. Você andar de bicicleta, a gente fala que a gente nunca esquece. Aí um doido foi lá e fez um teste. Ele pegou a bicicleta dele e inverteu o guidão de maneira que ao invés de você virar para a direita e você ir para a direita, quando ele vira para a direita, a bicicleta vai para a esquerda. Ele levou 8 meses para conseguir andar 100 metros seguidos. 8 meses. Ele tentando, então, desaprender é muito, muito difícil. E a gente precisa desaprender para aprender com as novidades, é o que a gente estava falando aqui também. Jogar fora para colocar coisa nova dentro, né? Para colocar conhecimento novo. Exatamente. Porque quando você joga fora, você desapega de práticas, de modelos mentais. Hoje, uma das principais dificuldades que a gente encontra, dentro das empresas inclusive, são os modelos mentais. É a gente pensar, por exemplo, numa questão perfeccionista, as pessoas sempre foram muito perfeccionistas, não, como é que fica a minha imagem, versus uma questão experimental. Deixa eu fazer aqui e ver o que vai dar certo.
Deixa eu postar isso aqui, que é uma lógica do produtor de conteúdo. Mas as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me criticar. Mas o produtor de conteúdo é muito tentativa e erro. Ele tem que ser o tempo inteiro tentativa e erro. E se você está produzindo conteúdo, você está se expondo. Você está se expondo, você vai ser julgado. Com certeza. E a gente fala, cara, não ligue para isso, produza. Continue fazendo. O primeiro vídeo do Whindersson Nunes, a gente sabe, bota lá no YouTube, você vai ver. E hoje o cara grava com uma fluidez, faz um show como... Ele consegue reter 5 mil, 10 mil pessoas numa plateia com uma energia que profissionais não conseguem. É verdade. E aí, como é que foi a sua escalada, assim? Como é que você deixou de ser o programador que fazia site para Laser, que não existe mais, e se tornou... Não fechou, a Laser não fechou. Não estou falando que ela não existe mais porque não fez o site comigo. Não falei isso. Não, tudo bem. Não, mas a Laser fechou, não? Fechou. Não, eu só falei assim... Não fechou por sua causa. Exatamente, não tudo foi bem. por minha causa, apesar de não ter feito site. Talvez fizesse site, né? Não, deixa a dúvida no ar. Não, mas o negócio acabou, né? O negócio acabou. Disco acabou, né? Acabou. O CD acabou, né? E a Laser, eles eram extremamente hábeis em outros negócios também. Se não me engano, eles tinham uma loja de instrumentos musicais. Eu acho que sim, eu acho que eles faziam as duas coisas. Mas assim, o negócio é igual o Blockbuster. Não acreditou até o final, não acreditou que fosse desaparecer e sumiu. Acho que existe uma Blockbuster lá. Rapaz, fizeram uma série cômica na Netflix agora falando da última blockbuster da Terra, né? Dentro da Netflix. É engraçado você falar assim, tipo, o cara falando, a Netflix quebrou a gente, mas essa brincadeira. Parece que existe uma mesmo só pra contar a história, né? Então, mas assim, como é que esse cara saiu lá do cara que programava, fazia site, para se tornar o que você é hoje? Eu ia falar empresário, mas não é simplesmente um empresário. Você montou uma escola de inovação. Fala de meios digitais, principalmente. Sim. Que aí você também, a escola, como a gente estava falando, no meio de tudo, você desistiu não, deixou a escola de lado e empreendeu numa... Eu me disruptei. Me disruptei. Como é que foi que isso aconteceu? Então, primeiro que eu faço questão, eu puxei lá da história antiga, né? Vamos dizer assim, quando eu comecei a ensinar meus amigos a programar, para falar que isso sempre foi uma vertente que teve no meu caminho. Depois, quando eu fui atender clientes nas minhas empresas, nas empresas duas primeiras que eu montei, e que eu não tinha tanta experiência, eu tinha que ensinar o que era internet. Eu tinha que falar, a internet é isso, entendeu? Funciona assim, você vai ganhar dinheiro assado. Então, sempre esteve no negócio de quem vivia o digital, como eu falei para você, parteiro, ensinar o que é a internet. Então, 2001, 2, 3, 2005, 2006... um dos grandes empresários do Espírito Santo, ele chegou assim, eu li um livro aqui que fala o que é o Google, eu queria entender mais do Google. Aí a gente ia lá, explicava, o Google é isso, o Google funciona assim, o Google funciona assado, o que é SEO, então a gente sempre ensinou. E aí nesse caminho, em 2011, eu trabalhei um tempo em outras empresas, depois que eu tive as primeiras empresas que não foram bem sucedidas, eu falei, eu vou aprender. Então eu fui trabalhar para outras empresas, fui funcionário, aprendi, tinha horário, entrava, aí comecei a crescer, comecei a ser de confiança ali das pessoas, porque tinha esse perfil empreendedor. Mas em 2011 eu falei assim, olha, eu vou empreender novamente, e eu montei a Wiz como uma agência. A Wiz nasceu para ser uma agência. Mas eu sabia que tinha esse fator que eu tinha que ensinar o cliente, falei assim, peraí, deixa eu cobrar para isso. Porque na pior das hipóteses, eu vou formar a mão de obra da minha agência, eu vou encontrar ali os talentos que eu preciso, as pessoas que trabalham comigo vão ficar mais motivadas porque elas vão ter curso, então era um benefício da empresa, o curso que a própria empresa oferecia, e eu tinha ali atração de mercado, então os profissionais de marketing que viriam ser meus clientes, eles vinham para a gente, então era só uma estratégia de negócio. Eu comecei a trazer os cursos, inclusive que os cursos que eu queria fazer em São Paulo. Trouxe Marta Gabriel, que em 2011 ainda estava despontando, estava nos primeiros momentos, o primeiro livro dela, best-seller, foi lançado naquela época. Então teve esse momento de eu trazer grandes profissionais de mercado e o mercado começar a olhar assim, peraí, o que é isso? Ele está fazendo curso, aí acabava o curso, o pessoal me ligava, falava assim, vamos conversar segunda? O curso era no final de semana. Vamos conversar na segunda, porque eu quero fazer um projeto, e comecei a me referenciar assim, por trazer o conhecimento e por vender o conhecimento. Chegou uma hora que eu vi que assim, olha, eu vou ter que me especializar numa das duas coisas
e entrei de sócio numa agência, que já era uma referência digital, que eu já tinha trabalhado nessa agência. Entrei de sócio numa agência, enquanto a UIS se dedicou apenas à educação e não mais à parte de curso. Então a gente ficou 2 anos, 3 anos fazendo curso, final de semana, trazia um profissional de mercado, ali tudo que a gente fazia. E tudo curso mídias sociais, Sim. Facebook. No início sempre muito, como você referendou, o mundo digital, trazendo o mundo digital para cá e vinha muita gente de fora do Espírito Santo fazer curso aqui também, porque os cursos acabavam tendo um destaque, a gente era muito autoral nos nomes, nas formas, nos conteúdos, nas dores, e era uma coisa que eu via dentro da agência as dificuldades. Peraí, isso aqui vai ser tendência, o cliente precisa entender disso. Então a gente trazia os cursos. E aí, neste movimento de fortalecer os cursos, em 2014 eu cheguei, olha, peraí, não tá dando muito certo. Eu não tô nem fazendo a parte da escola bem, potencial que poderia, nem a agência bem. Então eu falei assim, deixa eu focar na escola e ver onde isso vai dar. Na verdade não era escola ainda. Foi aí que a gente transformou numa escola e foi aí que eu entendi que tudo isso que a gente estava falando do mundo digital, na verdade eram aspectos de inovação digital. Eram coisas novas que eram de mercado, então esse approach, esse mundo que a gente estava entregando era um mundo de inovação digital. Foi aí que a gente se tornou uma escola de inovação. Aí nasceu a UIS. Isso. Que é a escola. Isso. E aí você virou referência, né? Porque ninguém fazia isso. Aqui no estado ninguém fazia isso. No Brasil tinham poucas escolas, tinham 3, 4 escolas. É muito engraçado que hoje uma das escolas que começaram comigo, assim, a gente vê um movimento que a Magazine Luiza foi lá e comprou. Aí você olha, o que uma loja está comprando uma escola? É porque ela entende a necessidade de formação do ecossistema, das pessoas que estão ao redor dela, para fortalecer as estratégias de negócio. Então, naquela época foi sim uma estratégia muito legal, me deu uma autoridade muito bacana. Virou referência, o bam bam bam. Aí assim, são palavras suas. Aí fala assim, não quero mais dar formação para ninguém, não quero mais formar ninguém. Eu vi que assim, a gente durante muito tempo a gente ocupou um espaço que era uma lacuna. Só que o fato de a gente ter ocupado uma lacuna, também, assim, o mercado olhava a gente, faculdades, outras entidades de educação, olhava a gente meio como concorrente. E, sinceramente, o volume que eu movimentava não justificava o quanto eles me perseguiam ou ficavam... Que tipo de perseguição? Queriam tirar professores, ou queriam pedir, assim, porque eu tinha exclusividade com alguns professores que eu conhecia. Então isso gerou era um estresse muito grande. Veio uma outra empresa e copiou o nome exatamente do curso que a gente tinha criado, porque aí ela brigava com a gente no Google. Então tinha algumas coisinhas que eu não gostava, mas não quero nem levar para esse lado. Eu quero levar para a mudança do comportamento do consumidor, porque o meu consumidor... ele começou também, por exemplo, foi durante a pandemia que a gente não sabia quanto tempo ia ficar e que aquele consumidor que eu tinha, ele gostava de mim porque eu era presencial, porque eu entregava uma experiência, por exemplo, ele sentava comigo, se ele não entendesse uma coisa, ele ia parar a aula e perguntava. Ou depois ele perguntava para aquele professor que estava ministrando. Ou mais, ele falava assim, Léo, eu preciso aprender mais sobre isso, faz um curso disso. E ali a gente criou muito mais que uma escola, a gente criou um ecossistema que tinham pessoas que faziam 18 cursos com a gente. Que isso? A gente tem Mas você tinha mais de 18 cursos diferentes? A gente chegou a ter 120 cursos diferentes. Diferentes. Que isso, cara? Cursos que a gente rodava uma vez só, que às vezes o mercado não tinha nem demanda para isso, tipo um curso de chatbot. Hoje, chatbot tá um pouco mais relevante, o WhatsApp e tal, mas a gente fez curso de chatbot em 2018, o mercado não entendia que era isso ainda aqui. E principalmente aqui, então no Brasil tinha um nicho menor, mas a gente era muito ousado nos temas que a gente trazia. Então, curso de copyright, eu fui abrir curso de copyright em 2015. Aí o mercado hoje fala muito de copyright. Storytelling, as pessoas ainda não entendem o poder do storytelling para não estudar isso. Você se coloca como storyteller. Eu coloco como contador de história, que eu torno a coisa menos glamurosa. Não, e assim, eu estava vendo lá nos seus perfis, nas suas... porque tem que mudar um mindset, um mind não sei o que lá, que são todos os termos muito usados nessa comunicação digital. Isso afasta um pouco as pessoas, né?
essencialmente eu falo em português, falo para um público em português, e que eu depois de um tempo também eu comecei a mudar isso e a portuguesar. Saco também, demais, né? Demais. Aí eu adotei o contador de história, contador de caos, porque durante por exemplo, eu conto histórias num livro, eu conto histórias numa palestra, eu conto histórias numa aula, eu conto histórias num podcast. Então se você me chamar para contar história, eu te conto várias. Histórias que eu vivi, histórias que eu conheço, histórias que me inspiram. Então acho que eu decidi nisso e não confundo, né? Eu falo que eu sou um empreendedor contador de histórias e não um contador de histórias empreendedor, né? Que aí hoje com o empreendedorismo de palco tem muita gente que conta mais história do que faz. Não, isso é o mais comum, né? É o mais comum. 95%. Então por isso que eu gosto de contar a minha história, de onde eu vim, como eu vim, as dores, os sofrimentos que eu tive e tipo... Se você olhar a história glamurosa dos sucessos da internet, dos Mark Zuckerbergs da vida, eu sou uma história muito simples, um cara que está em Vitória, que tem uma família simples, que não tem um padrão de vida simples, e que, tipo assim, eu tenho o que eu tenho de mais valioso é tudo que eu já fiz e entreguei. Sinceramente, mais valioso do que se eu tivesse muitos milhões. Gostaria de ter muitos bilhões na conta, mas eu acho que o que mais eu gosto de entregar é essa experiência de vida e que me faz, por isso que eu me gosto de me colocar como um contador de histórias. Tem muita história para contar. Eu acho que eu gosto de ter essas histórias para contar. E você já chegou a pensar em desistir disso tudo? Porque é uma escalada, né? O que mantém a gente é o propósito, né? Se você olhar assim, o que me deixa mais triste de ter descontinuado a escola, e tem uma comunidade que é ativa ainda, a gente tem um grupo, a gente tem quase 1.000 pessoas conectadas, dentro das mais de 10.000 que a gente capacitou, que elas são muito próximas, são muito ativas. Mais de 10.000 pessoas capacitadas? No Espírito Santo, num tema super, hiper nichado e tendência, né? Então, dentro desse grupo, dessas comunidades que a gente criou, as pessoas elas me perguntam, mas por quê? E eu nunca consegui, acho que é o primeiro lugar que eu estou contando essa história na íntegra aqui. Mas era cansativo, tinha coisa de você ter que montar uma turma e tentar vender a turma toda. O que mais me aborrecia, por incrível que pareça, por mais que a gente ensinava isso, era ter que fazer o marketing disso tudo, porque isso era, assim, por mais que a gente soubesse fazer e fizesse legal e tal, mas não era uma coisa que, para atrair uma pessoa para uma sala de aula, não é uma coisa controlada. A diferença é a seguinte, marqueteiros muito melhores vendem produtos ruins. E ali a gente tinha muita ética, muito compromisso moral com as pessoas, de não fazer qualquer promessa, de não... Infelizmente, às vezes as pessoas precisam para vender fazer isso. A gente não gostava disso. Então, nesse processo, era o que mais cansava a gente, o processo de vender e tal. Então a gente falou, olha, sinceramente, o que eu descontinuei não foi a forma que eu fazia, porque nesse processo a gente aprendeu uma coisa que foi principalmente minha paixão. O design de aprendizagem, ou o processo de aprendizagem das pessoas. Como que eu transformo o processo de aprendizagem das pessoas? Como é que eu facilito uma coisa para as pessoas? Então eu fiz cursos no Brasil, no exterior, fiz cursos super reconhecidos, super eventos em vários lugares do mundo, para desvendar esse processo da aprendizagem. Por quê? Eu queria tornar a experiência de aprender digital, inovação mais fácil. Então o que eu fui aprender e me apaixonei é o que a gente faz hoje. Que a gente desenhava os cursos, por isso a gente tinha 120 cursos. Uhum. Porque a gente sabia o quê? Desenhar curso. Então, dentro da competência, que a gente sabe fazer muito bem, a gente desenha muito bem a experiência de aprendizagem. A gente faz as pessoas aprenderem de uma forma legal, a gente é muito criativo na forma de aprender, a gente faz as pessoas se sentirem bem aprendendo. Esse era o nosso ponto forte. O que eu fiz foi desacoplar a parte que eu me cansava a fazer, que era o quê? Vender para o mercado final. Passei a pegar isso que eu fazia muito bem e passei a ofertar para o mercado corporativo. É isso que você faz hoje. É isso que a gente faz hoje. E que, modéstia à parte, a gente é conhecido assim, a gente atende hoje algumas empresas mais maduras nesse processo de aprendizagem. Então não é só a empresa que quer botar uma plataforma de cursos lá dentro. São empresas que já entenderam que as pessoas precisam aprender enquanto elas estão trabalhando. Sabe por quê? Existe um dado do Fórum Econômico Mundial que fala que você vai precisar de 100 dias de aprendizagem no ano. Você vai precisar de 100 dias aprendendo no ano, Edu.
Você lembra daquela propaganda de colchão que falava que você passava 1/3 da sua vida dormindo? Então, se você passa 1/3 da sua vida dormindo, 1/3 da sua vida trabalhando, 1/3 da sua vida aprendendo, 1/3 da sua vida Já tem vivendo. muito texto aí, né? Você não tem. Então, tipo, se você vai precisar de 100 dias, 101 dias de aprendizagem no ano, não vai ser sentado numa sala de aula. Não vai ser sentado assistindo um vídeo. Não vai ser lendo um livro. Você pode até ler um livro e aprender, mas não vai ser você decorando as páginas de um livro. Então a gente precisa mudar como a gente aprende. E como é que a gente aprende? Edu, essa pergunta é pergunta de $1 milhão. Porque é o seguinte, você desenvolve um portfólio de aprendizagens, formas que você aprendeu. Você pode adorar ler um livro de capa a capa, mas você, por exemplo, vai ter uma limitação. Não quer dizer que você precisa ler muitos livros. O principal é que o aprendizado de adultos, a gente chama de andragogia. Ele acontece por uma motivação. Se eu falar assim, Edu, aprende a fazer essa caneca. Se você não precisar de fazer essa caneca, você não vai gostar de aprender. Você vai aprender assim, tá, vou aprender aqui para satisfazer alguém. Então, o aprendizado de adultos ele precisa ser intencional. O aprendizado de adultos, ele não parte igual de criança. Criança é uma esponjinha, né? Crianças você fala para ele assim, ó, 1, 2, ela decora e repete. Adulto não. Adulto você parte do pressuposto que eu já sei alguma coisa sobre o que eu estou falando. Se eu vou te ensinar a fazer uma caneca, o Edu já tomou água numa caneca. Ele sabe o que é bom, o que é ruim numa caneca. Ele sabe qual é a função de uma caneca. Então tem várias coisas no aprendizado de adulto que as pessoas tratam elas como crianças. Então você senta para ver um vídeo e toca o vídeo lá assim. O exemplo que eu dou master nisso é o seguinte: vou te ensinar a andar de bicicleta. Aí você vai comprar um curso, aprendendo a andar de bicicleta. Aí a primeira aula do curso é assim: a bicicleta tem 130 partes, divididas entre rodas, eixos e, sei lá, qualquer coisa. Cara, eu não preciso saber quantas partes tem uma bicicleta para andar de bicicleta. Eu preciso saber equilíbrio, eu preciso saber outras coisas. Só que a gente ensina as pessoas dessa forma. Então o grande processo que eu sou apaixonado, e por isso que eu tenho um negócio, por isso que eu não desisto, porque a gente é apaixonado, você produz conteúdo porque você é apaixonado por isso. Eu acredito muito nisso. O propósito, o porquê, o propósito nunca é pra gente, né? Se você tem um propósito de produzir conteúdo, nunca é pra você. O propósito não se encerra em você, o propósito é pra fora. O propósito é pro próximo. Então, eu tenho um propósito de ajudar as pessoas a aprenderem melhor. Eu fazia isso num modelo de negócio escola. Hoje eu faço no modelo de negócio consultoria. O que eu mudei não foi o que eu faço, foi como eu faço. E ali Você continua ensinando. Agora você vai para as empresas e ensina isso dentro das empresas. Que é o seguinte, a gente confunde o propósito, ele é uma coisa e o modelo de negócio é outra. Quando a gente fala de propósito, aí a gente fala assim, o propósito do Google é organizar toda a informação da Terra. É o propósito que muita gente ouve falar, ou o propósito de uma empresa A, o propósito de uma empresa B. O propósito é uma coisa. Como você ganha dinheiro, como você faz o seu modelo de negócio, é outra. Então eu já entendi que é o seguinte, olha, eu estou fazendo a mesma coisa. Só que, por exemplo, os cursos, eu estava comentando que o Sebrae oferece os cursos que eu ofertava para o mercado. O Sebrae tem uma expertise, um conhecimento fantástico. Ele conversa todos os dias com o empreendedor. Ele sabe qual momento o empreendedor precisa do curso. Ele sabe como estruturar aquilo como ninguém. Então, é uma competência que ele tem. Eu entro com conteúdo, ele entra com atendimento, com o público, com como tratar, ou em qual momento aquele empreendedor precisa. O Sebrae tem uma capilaridade muito maior do que eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade, com a mesma paixão que a gente tem, e a gente mudou a forma de oferecer para o mercado. O empreendedor, ele paga muito melhor, porque o Sebrae subsidia isso, o Sebrae facilita a vida do empreendedor. Eu ganho um pedaço menor, mas tenho muito menos trabalho também nesse processo. Então, eu acredito que o propósito permanece. É o que eu fazia desde lá, mas num novo modelo de negócio, uma nova forma. Você é um cara que tem ideia toda hora? Tenho. Tenho ideia toda hora. Que merda, hein? A capacidade de ter ideias é inversamente proporcional à capacidade de executá-las, né?
E o pior é que eu aprendi também a lidar com isso e armazenar as minhas ideias em algum lugar. Então eu tenho um monte de bloco de notas, tenho um monte de ferramentas que eu vou armazenando minhas ideias. Tem ideias que eu incubo. Você não se perde nesses negócios tudo, não? Perco. Eu sei porque para marcar aqui, você fala, não, marca na agenda, manda para mim, não sei o que e tal. Falei, pô, eu tenho isso tudo instalado, mas eu não uso isso não. Cara. Eu vou dar eu tenho tanta coisa que eu tenho uma meta diária de apagar coisas. A gente precisa ter uma meta mais do que você acumular coisas, é de se desfazer de coisas. Então eu tenho uma meta de jogar 20 arquivos fora por dia do meu computador. E você cumpre essa meta todo dia? Eu tenho tentado assim, bem disciplinadamente. Agora veio um feriado, complicou um pouco, mas na minha rotina regular, eu tenho tentado, eu acordo, eu apago. Já chegou um limite que eu não consigo. Eu seguia 5 contas do Instagram por dia, mas chegou num limite que eu tenho todos ali. Eu tenho muito amigo, graças a Deus eu tenho muito amigo. Então hoje eu estava seguindo contas de jornais, de veículos, coisas que eu lia que não me agregavam muito. Então eu apago 5 arquivos por dia, eu apago 5 músicas da minha biblioteca por dia, porque me força a conhecer músicas novas. Então a coisa de jogar fora é mais importante da coisa que você ter, que se acumular. Porque você vai criando um hábito de se abrir, né? Tem a lei do vácuo, que se você tira 5 peças do seu guarda-roupa, o universo dá um jeito de te mandar 5 peças. É por Você aí. acredita nessas coisas? Cara, não no universo, mas eu acredito que quando eu vejo lá Essas coisas de lei do retorno. Sim, que eu acredito. Respondendo pra você. Que eu acredito que você oferta. Eu acredito primeiro em Deus, acima de tudo, eu acredito muito em Deus. Eu acredito que tudo que eu faço é para Ele, por Ele e com Ele. Então, acredito sim que Ele me devolve muito mais, não porque é uma troca, mas porque. Não porque se eu der alguma coisa para Ele vai me dar uma coisa em troca. Não. Porque acho que o que mais Ele já me deu foi a vida que eu tenho, a possibilidade, eu acredito numa vida depois do que a gente vive aqui. Então, sem entrar muito nesse mérito, mas eu acredito muito sim que Deus me dá as coisas, Deus me dá tudo que eu tenho. Mas assim, do jeito que você organiza as ideias, do jeito que você tem ideias, você está muito perto de ser um coach também, né? Você é coach também? Eu gosto de usar a palavra mentor, né? Eu faço algumas mentorias, porque, assim, diferente do coach, que eu acho que... O coach vem de um livro, né, chamado O Jogo do Tênis Anterior. Você conhece a história? Não. Então, tá vendo que eu sou contador de histórias? Boa, manda. De onde veio o coach? Um treinador de tênis, ele começou a botar um espelho na frente do atleta para ele ver a pegada, ver o que ele estava fazendo de errado. Então, o lance do coach é fazer você ver o que você está fazendo e onde tem erro nisso e você mesmo se perceber. Então, o coach ele tem que ter uma disciplina de não interferir na sua vida. Não fiz curso de coach, já passei por processos de coach, já tive coaches que interferiram na minha vida e não foi bom, e tive coaches que eram extremamente assim, você não acha? Você consegue ver isso? Você consegue perceber isso? Então, dentro desse processo do coach, ele tem que ter uma disciplina que eu não tenho. Porque eu sou pitaqueiro. Como eu tenho ideia, Edu, é mais ou menos o seguinte, Edu vem aqui e fala assim, Léo, tô com o Edcast, Edu, e se você fizer isso, hein, Edu? E se experimentar isso? Pode dar as dicas, então, eu recebo. Isso é muito mais se colocar no lugar de mentor, que é alguém que já teve experiências com o que você quer aprender e que pode transformar experiências. E que pode ter humildade e falar assim, Edu, não sei nada sobre isso, não sei por onde começar, onde você faria. Mas como eu já vivi alguns modelos empreendedores diferentes, tive agência, tive escola, agora tenho uma consultoria, tenho outras empresas dentro do meu ambiente de negócio também, como eu vivo esse ambiente, eu posso ofertar um modelo. Por exemplo, uma dica que eu sempre faço, até fiz uma palestra, eu e meu irmão. Meu irmão é influenciador também digital na área de finanças. A gente fez uma palestra sobre como um empreendedor pode proteger o lucro. O meu irmão falou do aspecto financeiro e eu vim e falei do aspecto empreendedor. Teve uma coisa que eu aprendi na minha vida, que é proteger o lucro. Foi a chave que mudou a minha vida empreendedora.
Foi ali que eu passei a acumular mais dinheiro, tive uma qualidade de vida melhor, comecei a ver mais proveito do meu trabalho. Quando eu entendi que eu tinha que proteger o lucro. O que é proteger o lucro? A gente aprende que receita menos despesa é igual a lucro, né? Só que isso está errado. Receita menos lucro é igual a despesa. Entrou o dinheiro no meu caixa, a primeira coisa que eu faço é reter o lucro. E o resto você vai entregar o melhor, a qualidade que você prometeu, tudo que você prometeu com o que resta. As empresas, elas normalmente vivem anos, eu vivi anos e anos da minha vida, assim, quando ano que vem sobrar dinheiro, não é esperar sobrar dinheiro. O lucro é sagrado. Quando eu aprendi isso, o que eu faço com outros empreendedores? Eu vou lá e faço, olha, gente, eu fiz isso, deu certo para mim, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, para mim, a minha dica, se eu puder te mentorar, é proteja seu lucro. É uma fórmula atrativa, mas a chance de dar errado é muito grande também, né? Requer disciplina. Porque é o seguinte, a pessoa precisa saber qual é a margem de lucro dela. Inclusive, conhecer muito bem o negócio dela, né? Muito. Por quê? A gente começa assim, eu sei fazer isso. A gente estava falando sobre isso. Esse é meu conhecimento, vou levar para o mercado. Só que a pessoa precisa, antes de empreender, entender que é um negócio e falar assim, quanto de lucro esse segmento dá? Eu quero abrir, sei lá, uma marcenaria. Quanto de lucro uma marcenaria dá? Eu quero abrir uma empresa de decoração. Quanto de lucro isso dá? As pessoas abrem esperando que elas vão precificar depois. Na verdade, eu preciso saber, esse segmento é interessante para mim? A gente vê assim, né, paletas mexicanas quando foi a febre. Foi. Aí depois tem a febre das hamburguerias. Depois as pessoas começam a abrir negócios sem estudar mercado. Sem olhar assim, peraí, esse mercado paga bem? Quanto fica de lucro? E esse lucro a gente tem uma expressão dentro do empreendedorismo que é perdas suportáveis. O negócio faturando 10% e lucrando 20% é satisfatório para mim? Porque senão você nem entra. Você nem começa um negócio. Eu vou abrir uma lojinha de roupa. Tá, quanto é que é a margem que você consegue ganhar dinheiro na roupa? A gente abre a loja e espera que isso vá aparecer algum dia. Quando na verdade você não é assim, não né? é. Você tem que começar o negócio. Tem que ser muito organizado e fazer tudo muito direitinho para poder não... E a gente vê muito empreendedor abrindo, fechando. Exato. Porque aí a gente espera que um milagre vai acontecer. A gente espera que alguma coisa vai acontecer e que você vai... E não acontece. O que acontece é você quebrar, né? Exatamente. E aí você falou que tem outras empresas também. Que outras empresas que você tem? Isso, na verdade, o que eu entendi? Como eu tenho essa paixão pelo aprendizado, pelo processo de aprendizado, eu comecei a entender que eu tinha mercados diferentes dentro desse mesmo segmento, mas que podiam ser atendidos com a mesma coisa que eu faço, com o mesmo conhecimento que eu tenho. Então, para cada hoje mercado que eu atendo, para cada público, eu tenho uma empresa hoje que atende escolas, com foco no professor. Então, eu não posso tudo educação. Tudo educação. Neste caso, a educação empreendedora, que eu levo para os professores levarem para os alunos. É um método que as escolas elas acabam levando para os seus alunos. Então, eu não podia chamar isso de WIS, porque a escola fala assim, mas você faz curso, você faz o quê e tal. Então, a gente criou uma marca, chamou uma empresa chamada Prisma School. Então, tem uma outra empresa que a gente começou a produzir muito conteúdo de vídeo, e as empresas gostam de comprar esse conteúdo para colocar, para ofertar para o cliente. Então a gente criou uma empresa chamada Dom, que é uma empresa de conteúdos gravados, conteúdos já existentes em vídeo. E a gente continua investindo, empreendendo em outras ideias. Eu vou falar aqui, tem mais nome aí, mas deixa por hora essas duas já são representativas. Né, mas porque tem algumas apostas, inclusive, de futuro. Por quê, Edu? Como eu vivo nessa coisa do meu livro, Disrupt-se, antes que o mercado chegue, eu entendo que todo mercado ele tem crescimento, né? Surge um mercado, ele cresce, depois ele amadurece, depois ele morre. Então eu sempre me preocupei de ter negócios em momentos de vida diferentes. Que tá lá em cima. Exato. Alguns têm uma sazonalidade, alguns vendem mais em janeiro, outros vendem mais em julho. Por exemplo, esse segundo semestre para mim é muito agitado, é muito corrido. O primeiro é mais tranquilo. Então eu posso ter negócios que são complementares, que gerem renda o tempo todo e que otimizem, que eu posso balancear a carga produtiva.
Então eu tenho sempre demanda, tenho sempre operação, mas em momentos de vida diferentes de negócio. Ou de sazonalidades de compra. Clientes compram mais, por exemplo, escolas compram mais no mês de setembro. Porque para o outro ano. Exatamente. Para operacionalizar em janeiro. Então, os primeiros 3 meses, que para o meu mercado de educação corporativa são menos ativos, as empresas estão terminando de se organizar, fazendo planejamento financeiro. Então eu entro nos 3 primeiros meses tendo uma outra entrega, uma outra oferta para um outro público. Você acha que a gente aqui no Espírito Santo tem mais potencial para explorar o meio digital? Eu te pergunto pelo seguinte, e aí eu te pergunto trazendo para essa regionalidade daqui, porque a gente tem a Wine que saiu daqui, a gente tem o PicPay que saiu daqui, a gente tem o Rappi, se não me engano, que saiu daqui, acho que foi criado aqui, que é o aplicativo de entrega. O Chip. Chip, né? Foi vendido para Americanas. Para Americanas, São empresas, assim, que foram grandes sacadas e que saíram daqui do Espírito Santo. Você acha que tem alguma coisa regional aqui e você acha... a gente teve uma discussão eleitoral agora há pouco, é muito forte. Você acha que isso é uma área para se investir politicamente, assim, criar políticas para incentivar esse tipo de coisa? Você acha que dá caldo aqui no Espírito Santo? Edu, eu e mais, na verdade, um grupo de líderes e eu, vamos falar assim, que é mais me colocando numa posição que um grupo de líderes capixabas foi até Israel. A gente passamos uma semana em Israel, estudando um país com dimensões geográficas similares ao Espírito Santo, até menor do que o Espírito Santo. Menor. Com um público, um povo um pouco maior, o dobro, quase o triplo maior do que o Espírito Santo, mas que é uma potência. Israel é conhecido como uma nação startup. Então, Israel é uma potência digital, de inovação, de startups e tudo mais. E a gente foi entender porque a gente falou assim, cara, não tem como você olhar o Vale do Silício. Os Estados Unidos é uma potência de consumo, qualquer coisa. Se eu lançar isso daqui lá nos Estados Unidos, vai vender, porque as pessoas compram. Compram tudo, né? O Espírito Santo tem 4 milhões e os números já vão em 4.100 milhões de pessoas, que é um mercado consumidor muito pequeno. Repara quando você falou, você foi apresentar esses 3 grandes cases capixabas, existem outros muito legais, mas são os 3 grandes cases capixabas. Você usou a palavra saiu daqui. Porque negócios digitais, eles não são limitados aos 4 milhões de pessoas do Espírito Santo. Então, e esse é o pulo do gato, né? Você criar um negócio para escala, né? Para o mundo inteiro. Exatamente. Então, a partir do Espírito Santo, com esse conhecimento digital, de inovação, de negócios, a gente pode alcançar o mundo. Lá no Vale do Silício, nada é feito pensando em atender os Estados Unidos. Nada. Nenhuma ideia nasce pensando em atender os Estados Unidos. Que é uma ambição de visão, a gente precisa ter essa ambição de visão. Porque os 3 casos que você falou, eles não nasceram. O Rogério já queria fazer o maior e-commerce do mundo desde o dia 1. O PicPay não nasceu querendo ser uma moedinha da Praia do Canto. E a Chip, Zite, não queriam ser uma lojinha para o Espírito Santo. Então, essa ambição, ela não é ruim para você falar que você não quer fazer um negócio para o Espírito Santo. Porque ela movimenta mão de obra, dinheiro, nota fiscal, todo o sistema que a gente vive é movimentado por isso. Então, ideias ambiciosas que queiram abraçar o mundo, a gente tem uma limitação, que é o português, mas tudo bem, abraçar as nações de língua portuguesa, qualquer ambição. A UIS tinha essa ambição de ser Brasil, pelo menos. Nunca foi de ser do Espírito Santo. Inclusive, quando eu fui ver que eu ia ser mais Espírito Santo, foi assim, teve um processo da gente criar uma franquia e não dar certo, da gente ir para São Paulo, morar 1 ano e ver que o mercado lá em São Paulo é só B2B. A gente foi lá e criou unidades em Salvador, em Porto Alegre. Mas as empresas do Espírito Santo que quiserem prosperar, as maiores empresas do Espírito Santo vendem para fora. Elas não vendem para o mercado interno. Quem que ficou... Você vai olhar os cases antigos, até os cases antigos de varejo que tinham aqui no Espírito Santo, ainda assim com mercados com margem de lucro altíssima, eles não vendem para o Espírito Santo. E não tem problema nenhum, a gente está falando isso assim, você é contra o capixaba? Não, pelo amor de Deus, gosto desse lugar demais, amo esse lugar. Mas a gente precisa, quando a gente está falando de negócio, a gente precisa ser frio e racional de olhar que 4 milhões de pessoas é muito pouco. É muito pouca gente para você ter um negócio. Para você falar assim, vou atender um segmento A. Você vai começando a filtrar, nichar, né, fazendo o target desse mercado.
vai dar 100, 200 mil pessoas. É igual o IS no Espírito Santo. Quantos alunos eu teria de marketing no Espírito Santo? É um público, ainda mais assim, vai aumentando, as pessoas vão entendendo. Mas também a concorrência aumenta quando isso acontece. Isso tem um teto, bate no teto, né? Exato. Mas você acha que dá caldo aqui? Você acha que... Muito. Aqui tem, primeiro, pessoas inteligentes demais. É um lugar de pessoas inteligentes. Segundo, é uma qualidade de vida extraordinária. A gente conhece milhares de pessoas assim, que vieram para cá pela qualidade de vida. Uhum. Então, se você olhar esse fator, tem, e vou te falar que os entes públicos estão atentos a isso, como criar um ambiente de negócios propícios para nascer novas startups, novas empresas de economia digital, porque empresas de economia digital, elas consomem menos, elas geram menos lixo, menos resíduo, elas são mais, elas faturam mais fácil, elas precisam de uma mão de obra intelectual muito forte, que é o desafio das faculdades, de formar programadores, desenvolvedores, designers, mão de obra intelectual, que lá no Vale do Silício, lá em Israel, é muito mais abundante. Quando você vai num ambiente como Recife, o ambiente universitário é tão forte em geração de mão de obra que eles conseguem ter uma mão de obra barata e grandes empresas se instalarem lá. Então, é um lugar farto, um lugar potente para gerar negócios, desde que a gente tenha o devido entendimento disso. A gente não pode falar assim, não, eu quero vender para o capixaba. Cara, tudo bem, vai ter gente que vai vender para capixaba. Hamburgueria aqui não vai vender para fora. Mas a gente precisa ter negócios que vão movimentar a nossa economia, que vão comprar de você, de mim, dos outros, da hamburgueria, que vão movimentar, vão trazer renda, vão elevar a qualidade de vida aqui, vão aumentar a capacidade de geração de empregos. Assim a gente movimenta e eu acredito muito no que você falou. Que ideias que você teve quando você foi lá para Israel? Que eu tive? Quando você volta de Israel, você volta muito envolvido em tecnologia, você acha que inteligência artificial é o mundo da inteligência artificial. É mesmo? Mas o principal, assim, eu até gravei um vídeo muito legal sobre isso, né? Israel, ele não teve escolha para inovar. Ou ele inovava ou ele morria. Porque foi uma nação formada em 1947, que foi cercada, que teve guerra, pessoal brigando, todo mundo odiando eles. Até hoje, assim. Até hoje. E aí, quando você olha, eles tiveram um lugar que era difícil plantar, que não tinha muita água, que eles tinham que, enquanto construía a terra deles, eles tinham que guerrear. Enquanto isso, por exemplo, eles tinham que fazer tudo guerreando. Então, tipo, eles não tinham escolha. Ou inovava ou morria. Então, acho que esse foi o principal insight que eu tirei de lá. E isso fez eles pensarem muito grande. Então, Israel é um lugar... pensa muito grande desde todo momento. Acho que pensar grande é a chave. É a chave. Pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. É isso que Tudo fácil, né? Tudo muito fácil. Simples, entendeu? Fazer isso 3 vezes por dia vai dar certo. A receita do sucesso. Dá um corte aqui, ó. Receita do sucesso. Pensar grande, começar pequeno, crescer rápido 3 vezes por dia. Enquanto você está assoviando. Receita do sucesso total, pode fazer que vai dar certo. E aí, como é que você virou podcaster, cara? Então, eu fiz um experimento chamado Inovadores Talk Show, mas eu fiz pelo movimento da curiosidade. Então, não como você, que é um profissional, um cara que não, você é comunicador, Edu, é outro naipe. Mas eu criei eu sou um contador de história, você é um comunicador. Exatamente. Aqui a gente ouve história, para contar à vontade. Exatamente. Aí eu queria conhecer histórias de pessoas inovadoras. Aí eu comprei uma GoPro, aí fui entrevistar o pessoal do carro autônomo lá aqui da UFES, né? Que agora tem um nome, acho que é Yara. E aí a gente fez um carpool, botou lá na câmerazinha no carro, fomos entrevistando, conhecendo o carro e tal. Depois encontrei um cara em Brasília que começou uma cafeteria. Ele falou assim, eu estou começando uma cafeteria baseada na inovação. Ele começou só com o café, aí foi sentindo o feedback, depois o pão de queijo. Ele foi crescendo e começou a criar uma rede de cafeterias assim. E depois eu vi um cara que tinha uma inovação social, aí eu comecei a entrevistar essas pessoas. Porque eu andava muito e ouvia muitas histórias. Comecei a entrevistar. Essa foi uma ideia que eu incubei, Edu. Se você for no YouTube e colocar Inovadores Talk Show, é uma ideia que tem lá. Esses 3 vídeos que eu falei tem lá.
Então eu queria entrevistar pessoas inovadoras. Se você vai, eu queria, tipo, por exemplo, eu vejo o Edcast e falo assim, cara, como é que está sendo a experiência do Edu? O que ele está fazendo que está dando certo? O que ele está aprendendo? O que ele está experimentando? O que ele não faria? Eu tenho essa... que vem da aprendizagem. Eu tenho muita vontade. Dá pra gente ver até o podcast e começar a entrevistar o Edu? Me convida que eu vou lá. Pronto. Então é entrevistar os inovadores que as pessoas, e as histórias, principalmente por trás da inovação. Porque você falou, Wine, cara, você acha que foi fácil para esse cara? Você me perguntou, você pensou em desistir? Se você perguntar para esses caras, duvido, eles podem dar a resposta mais motivadora e tudo mais, mas em algum momento a pessoa pensa em desistir. Porque é muita dificuldade. Empreender no Brasil não é para amadores, né? Então, a ideia do Inova Talk Show é saber o que passa na cabeça. E assim, e mais do que isso, nessa coisa da desistência, pegar essas 3 grandes aí, são empresas que não tinha nada parecido antes, né? As 3 empresas, se bem que a Chip eu acho que tinha o iFood já, não sei o que e tal. E que às vezes tem mais dificuldade ainda, porque fala assim, não vai dar certo, já tem o fulano. Exatamente. O pessoal dá um jeito de falar que não dá certo, né? Tipo assim, não vai dar certo porque quem vai comprar vinho pela internet, Rogério e Anselmo? Quem vai fazer isso? Quem vai comprar? Quem vai pagar com o celular, Diogo e Hudson? As pessoas hoje só pagam com o celular, as pessoas só compram vinho pela internet. São pessoas que visualizaram o futuro muito antes, então tem um mérito aqui da loucura, que eu gosto, adoro essa palavra loucura, que é você visionar o futuro, você visionar assim, cara, as pessoas vão fazer isso. E é muito chato visionar o futuro, sabe por quê? Porque o inovador chega cedo demais para a festa. Se você marca a festa às 8, o inovador chega às 5. Então aí você fica lá, assim, olhando. Aí quando a festa começa a ficar boa às 10h30, o inovador já cansou. Já cansou. Então o lance de desistir é aquela coisa, você persistir na sua visão enquanto você acredita que ela vai chegar. Porque o que vai fazer a diferença é o tempo que você persiste, não a sua ideia. A sua ideia em si, como você falou, o iFood já existia, o Rappi já existia, mas veio lá a Chip, conseguiu o mercado, vendeu para Americanas Delivery, e é um baita de um serviço, sinceramente é um dos melhores produtos digitais que eu já vi, um dos melhores aplicativos que eu já vi de delivery, e é um amigo meu, o Rodrigo, um cara muito querido. Então, assim, o cara fez melhor do que o iFood. O aplicativo dele é melhor do que o iFood. Ele precisa faturar tanto com o iFood, aí já é uma vaidade. Não estou falando que o lucro é vaidade, mas a gente tem que entender para que o seu negócio existe. Qual o objetivo de você fazer isso? Não é bilhões. Principalmente o mundo de startups se cunhou a expressão unicórnio, e hoje todo mundo fala assim, valoriza não os unicórnios, as zebras, né? Porque o unicórnio é uma zebra que não existe. e o pessoal de inovação gosta tanto de inovar, Edu, que inventa nome para as coisas, unicórnios. Inventa palavras assim, chifre, cavalo, chifre, unicórnio. Então, a gente hoje valoriza as zebras, que são os camelos, que são empresas que são rentáveis, que dão lucro, que são saudáveis, que têm um ambiente de convivência com colaboradores bacanas. Não é a questão do bilhão, porque aí você vê as dificuldades que o Mark Zuckerberg tem, que o Jeff Bezos tem, que a Apple tem, que o Alibaba e todo o ecossistema da Tencent tem. Então, você vai ver assim, legal, são grandes negócios, mas esse empreendedorismo não quer dizer que se a pessoa tiver um objetivo, uma missão e uma ideia e capacidade para executar, ótimo, vá. Mas a gente tem que olhar para os negócios que são camelos, que são lucrativos, que são rentáveis, que são saudáveis, de todas as naturezas, porque eles também são muito importantes. E você já está pronto para entrar na lista da Forbes já? Tá milionário? Aí que tá, eu não tenho essa aspiração. Eu não tenho essa aspiração. Eu tinha essa aspiração muito mais até... Agora a lista da Forbes, tem uma outra lista da Forbes. Tem a Under 30. Isso, essa eu tenho mais aspiração do que a lista de milionários. Eu tenho essa aí. Você tem mais de 30, pô. Não, mas agora a Forbes entendeu o valor disso e agora tem 40 antes de 40, 50 antes de 50, 60 antes de 60. A Forbes se adaptou. Então já tem a lista 40 antes de 40. Eu tô na esperança aí. Ampliou o número de pessoas e a idade, né? Mas então, você tá milionário já? Não, milionário. O que é milionário pra você? Quem tem mais de 1 milhão é milionário. Não. Bruno, por exemplo,
Milionário. Milionaríssimo, cara de milionário. Cara de milionário. Eu vou te falar que, pra mim, esse conceito de milionário, assim, o conceito de milionário é $1 milhão, né? Não $1 milhão. Não, mas estamos no Brasil, né? Somos todos... Não, porque na lista da Forbes o conceito é esse. Eu vou te dizer que aí eu vou te falar, o meu irmão é muito mais financista do que eu. Com uma carreira empreendedora, você acaba dedicando o que você pouparia para empreender, para investir no negócio. Exatamente. Então, hoje eu não sou milionário, te respondendo a sua pergunta, porque o tempo todo eu faço aportes nessas empresas, nessas iniciativas. Me interessa, eu tenho minha segurança financeira, graças a Deus consegui um padrão de vida que me satisfaz muito, mas a coisa do milionário, tudo que hoje eu posso, eu invisto em ter um negócio que escale, que alcance outro patamar. Então, não sou milionário, não busco ser milionário pelo objetivo financeiro, eu busco ter empresas que me gerem muito resultado. Isso vai ser consequência. Onde é que você quer chegar? Edu, eu quero chegar, eu tenho uma frase que eu falo assim, o impacto é a performance do propósito. Eu quero muito impactar, eu tenho uma meta de impactar 1 milhão de colaboradores dentro de empresas. Esse 1 milhão de colaboradores dentro de empresas, eles mudarem como eles aprendem. Ah, mas essa meta é... O Brasil tem hoje, vamos dizer, 120 milhões ou 100 e poucos milhões de mão de obra economicamente ativa. Não, 1% para mim tá bom. Não precisa mais que 1%. 1% já é para mim um objetivo desafiador. Hoje eu tenho um pool de empresas, tem empresas com 20 mil funcionários, empresas com 1 milhão é um número desafiador. Depois que eu alcançar 1 milhão, a gente pode pensar o segundo milhão. Mas hoje eu tenho uma meta de 1 milhão de pessoas dentro dos ambientes de negócio impactados pelas minhas ferramentas e estratégias de aprendizagem. Legal. Como é que as Então, eu quero ser milionário, mas como diria Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. É isso aí. Como é que as pessoas te encontram? Olha, vai no meu Instagram, que é o lugar que eu respondo até mais fácil que no WhatsApp, que é o @leocarrareto, com 2 R's, 2 T's. Lá está o livro. Lá está o livro, de graça. De graça. Já começa virando, meu amigo, eu te dou alguma coisa que é o meu livro. Disrupte-se. Disrupte-se, a forma de manter relevância e prosperar nos tempos digitais. Léo, valeu, cara. Obrigado pela Edu, conversa. eu que agradeço por esse convite. Parabéns pela iniciativa. Tamo aí. Pode me convidar para o seu lá também? Pois é, em Nova Talk Show a gente vai trocar figurinha, fazer um collab. Pode me chamar. Eu aprendi esse negócio de collab com a Carol. A Carol tá aqui fora. Tá aqui? Vai fazer uns collabs. É, isso aí. Léo, valeu, cara. Obrigado. Sucesso para você. Tamo junto.